santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, esse material aqui é a segunda parte do material que a gente estava falando há umas 2, 3 semanas atrás sobre a rebelião de Lúcifer. Então começa com a rebelião de Lúcifer, há uns 600 mil anos atrás, onde há o exílio, né, que vem para cá. Agora aqui a história já é como que eles chegaram aqui, como que é a chegada deles aqui. Tá? Então, enquanto na primeira palestra a gente estava falando daquilo que aconteceu lá, ok? Agora, como que eles chegaram aqui, por onde que eles vieram, tá? Essa palestra está dividida em mais duas partes, né? Primeiro a gente vai falar dessa Atlântida no meio da luz, e depois, na outra reunião, a gente vai falar sobre das trevas. Então hoje é só luz, tá boa, assim, tranquilo, tá? Então hoje mais a gente vai falar dessa Atlântida aqui, né? E depois dessa daqui. Essa daqui é antes da migração, né? Antes das encarnações dos seres que estavam vindo de Capela acontecer. Essa posição. Aqui é quando os capelinos começam a encarnar onde? Em Atlântida. Aqui que virou. Aqui que foi o problema. Então aqui os seres de Capela já estavam aqui, mas não estavam encarnando. Eles estavam sendo preparados, seus corpos espirituais estavam sendo modulados para começar a encarnar na Terra. Tá? Porque eles não estavam prontos ainda para a reencarnação. Então eles ficaram um bom tempo no orbe terrestre, sendo preparados. Isso demorou alguns milhares de anos até eles se acomodarem. E aí começou a reencarnar, e a reencarnação veio para cá. Aí o negócio começou a pesar. Tá? Então a gente vai falar um pouco da história antes da Atlântida, né? Que era... os seres capelinos já estavam aqui, mas não encarnando. Então era uma situação um pouco diferente dos seres. Tinha algumas encarnações dos capelinos, mas muito fortemente seguro pelas energias de Atlântida. Então a Atlântida conseguia estabilizar sempre o local onde ela estava. E depois, com a reencarnação em massa dos seres capelinos, aí a Atlântida não se manteve mais como um campo de energia positivo, não conseguiu se manter. Aí o negócio despencou. Tá? E foi exatamente nessa época que muitos que estão aqui nessa sala apareceram. Aqui, Nessa sala? Nessa sala. Apareceram aqui. Vamos andar um pouquinho. Nessa época, né, nós tínhamos no planeta muitos seres iluminados que estavam controlando a Terra para que realmente se transformasse o objetivo principal era como se fosse um bastião, né, ou uma porta de entrada para outros mundos aqui. Então estava sendo preparado, inclusive para fazer uma mistura muito grande com os seres de Orion, para dar uma misturada nas raças e mexer um pouco com esse quadrante, né? Mas aí foi necessário, todos esses planos foram modificados para permitir que esses seres viessem de Capela e se situassem aqui. Então foi necessário mudar os planos iniciais da Terra. A Terra também era considerada, por ela estar num eixo, né, num braço da galáxia, de ser como se fosse um entreposto entre vários mundos, né? Então ela era como se fosse uma rodoviária, onde todo mundo ia para lá e pegava ônibus para tudo quanto é lado. E aqui era mais ou menos isso. Aqui era mais ou menos como se fosse um terminal de ônibus, né? Só que não é ônibus que a gente conhece assim. Então vinha muita gente para cá, e como tinha muitas comunicações, que são os buracos de minhoca, então daqui você ia para vários lugares. E vinha de muitos lugares para cá. E pelo planeta ser um planeta muito bonito, certo? Muito azul, né? Então ele era considerado como se fosse um porto de parada, e inclusive tinha muitas colônias aqui, espirituais, para esses seres se abastecerem de energia.
Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só que depois teve que ser mudado toda essa história. Aí começa um pouquinho, falando um pouco das pirâmides hipnóticas, né, que esse é um grande dilema que nós temos hoje. Tá? Existem ainda essas pirâmides, algumas delas já foram destruídas, mas hoje ainda nós temos esses problemas, que são as pirâmides que controlam um pouco nossa maneira de ser. Isso está intrinsecamente ligado a máquinas como a minha, celulares, televisão, rádio. Tudo que envolve comunicação, essas pirâmides estão ligadas. Foi por ar essa semana, viu? É? Foi por ar essa semana para sua palestra. E aonde que ela acaba afetando? O inconsciente coletivo. Então ela prende a gente no inconsciente e para sair disso não é fácil. E isso daí foi idealizado pelos magos negros, né? E da onde que eles vieram? De Atlântida. É ali que começou toda a história. Sim. Essa manipulação é funcional de energia? Eles tinham que controlar o povo, né? De Atlântida. Como é que eles faziam? Eles idealizaram essas pirâmides para controlar todo mundo. Não só quem vivia ali, como quem vivia fora dali. Aí a espiritualidade superior percebeu o que estava acontecendo, aí falou, vamos dar um basta nisso daqui. E praticamente todos os magos negros foram destruídos. Desencarnaram, né? Desencarnaram. Mas as pirâmides continuaram. As pirâmides que eles idealizaram continuaram. Sim, não. Eles se manifestaram mais fortemente ali, né? Quem realmente você acha que você é? Quando você olha no espelho, quem é você? Quem é você? Esse é um problema hoje, né? O nosso inconsciente, ou mesmo aquilo que a gente observa nas figuras, né? Às vezes a gente não percebe quem realmente a gente é hoje. Em algumas situações é até melhor que a gente não lembre direito, tá? E é muito interessante que a gente reclama muito, né, às vezes, de algumas situações que a gente está passando, ou financeiramente, ou amoristicamente, né, assim que a gente fala. A gente reclama muito das situações que a gente tem fisicamente, às vezes tem algumas sequelas, e não percebe o leão que a gente já foi, aquilo que a gente já aprontou. Acho que a gente sempre tem que agradecer o que é, o que está passando, a situação que está enfrentando, e ver isso mais como um aprendizado. Mas que a gente não é esse gatinho, não é. Nenhum aqui é gatinho. Nem você, viu, Bernardo? Nem você. Ah, sei. Fascinação uma obsessão das mais difíceis de Sim. das mais difíceis de se reverter. É verdade. E essa fascinação é interessante porque você pode estar sobre a ignorância nisso, Não. você mesmo se fascina. O maior problema hoje não é a fascinação de um espírito externo, é a autofascinação. Esse que é o maior problema. Que tem a ver com o nosso inconsciente, que tem a ver com as nossas personalidades, tá? Ela vem sobrepujando e você se autofascina. É um processo de auto-obsessão, mas é um processo obsessivo. Isso é perigosíssimo. E nessa casa tem várias pessoas que estão nesse estado. Vários estão assim. Você pode chamar de eu. Eu não sei bem o que você está falando de eu, né? Precisa caracterizar. Também, mas não é só isso, né? Existe uma questão de personalidades múltiplas que a gente chama, que é personalidades de outras existências, que ela toma conta de você aqui, e não deveria. A personalidade atual que ela deveria sobrepujar as outras. Mas por algumas situações que envolvem desilusões, essa personalidade ela recua e a outra sobrepõe.
gera não só egoísmo, gera um monte de coisas, um monte de outras situações, não só egoísmo. Egoísmo é só um pedaço. E isso hoje é muito forte nessa existência que a gente está tendo. Não deixar que aquilo que nós fomos sobrepuja aquilo que a gente é. Isso é um problema. Que a gente entra em conflito, não é assim? Uma briga. O tempo inteiro. Aqueles ímpetos, né? São ímpetos. Eles vêm e você tem que segurar. Eles vêm e você tem que segurar. Tudo bem, Flávio? Você já se enrolou, cara? Espero que algum esteja com essas asas nascendo aí, fora o Vitor. Fora o Vitor. Nós temos essa angelitude em nós. Acho que todo mundo tem. É que hoje fica um pouco difícil a gente colocar isso para fora. A gente fala que o meio não permite. Eu não concordo com isso. Eu acho que o meio permite que a gente faça isso. Hã? Essa é a questão. Por mais que eu fale, eu tenho uma vida dura, uma vida difícil, e daí? Qual é o problema? Tá? Mas se você quer se manifestar com essa angelitude, você consegue. Tá? Mas a pergunta é, por que a gente não faz? A gente já fez essa autoanálise, por que a gente não faz, não se manifesta assim? Porque talvez a gente não tenha isso muito forte em nós. O leãozinho lá é mais forte. Então é mais fácil eu explodir com alguém do que fazer um carinho em alguém. Ou vocês são mais facinho para fazer um carinho em alguém? Antônio, por isso às vezes a dificuldade de você falar para a pessoa eu te amo, em vez de dar um abraço. Isso é difícil. Agora xingar ela, ficar de mal dela, você está errado, aí você fala fácil. E aí você vai embora e fala, poxa, eu só tentava, eu deveria ter falado. Era tão simples. Desculpa, não podia, Isso. né? E fica chateado. Você já pediu desculpa hoje para alguém? Hoje? Alguém já pediu aqui? Já? Não, mas não o dia. Para alguém, porque o dia você agradece para todo mundo. Legal. Agora chega para a pessoa, me perdoa, eu fiz uma meleca, eu não gostei, me desculpe. Você já fez hoje isso? Pessoal, o tempo inteiro a gente pisa. Não é verdade? O tempo inteiro a gente pisa. O problema é que muitos de nós nem percebem que pisa. Está tão no natural, nem percebe que faz a meleca. A gente nunca acha que está errado. Você está errado, eu não estou. Dá para entender? Você está errado. Não vai rolar, né? Será que a gente já passou por essas fases que está colocado aqui, ó? Será que a gente já encheu a cara? Não estou nem falando dessa vida, em outras vidas. Será que a gente já encheu muita cara? Nunca ninguém ficou bêbado aqui? Alguém já trabalhou em alguma casa de prostituição? Não, eu não. Esse negócio não. É interessante, essas coisas acontecem o tempo inteiro. Não, estou fora disso. Dificilmente a gente já não passou muito forte nisso daí. Dificilmente a gente não passou. Pode ser que nessa vida não, mas a gente já deu uma bicadinha nessas coisas. Tá? E é por isso que muitos de hoje têm muitas dificuldades financeiras. É por isso que tem. Porque se tiver muito dinheiro, vai fazer umas coisas que não deve. E aí a gente fica falando, eu queria ganhar na loto, né, na loteria. Não sabe a besteira que está pedindo. Não sabe a besteira que está pedindo. Eu poderia ajudar tanta gente, você vai ajudar você, tá? Ou seja, vai se comprometer mais ainda. Vamos lá. E aí a gente vai andando um pouquinho, né? E vai começando a ter uns choques, né?
que é exatamente aquilo que a gente chama de consciência, né? Essa consciência ela vai despertando. E aí? Existem poucas pessoas com esse tipo de consciência? Ou existe Não, não. A casa aqui, né, a maioria que está na casa, ela começa a trabalhar isso. Estou falando que está com a consciência plena, não é nada disso, sabe? Mas você vai se conscientizando, certo, do verdadeiro papel seu, você vai entendendo quem você é, as relações vão mudando, você percebe isso. Quem começa a trabalhar, não é só aqui, qualquer outra casa que você trabalha com a parte espiritual e com a doação, tá? Você percebe que a sua consciência vai mudando. A sua maneira de ver as coisas começa a se modificar. Quem está aqui já há algum tempinho, ou já veio de outras casas, repara, faz uma retrospectiva. Como você pensava sobre determinadas coisas, como você pensa hoje, sobre a mesma coisa. Você repara que as coisas mudaram. Eu não estou falando só de coisas, sobre pessoas também, sobre situações. Você percebe que você vai tendo um outro olhar. E o que na verdade é isso? Você está com a consciência sendo alterada, ela está sendo modificada. Se está sendo bom ou não, eu não sei, só sei que a gente fica em conflito. O tempo inteiro em conflito. Eu até comentei, né, de voltar a uma casa do que participei há um tempo atrás, a vibração era diferente, né? Diferente. Mas eu tive que me sujeitar um pouco. É necessário, né? Porque se você está num ritmo, numa casa, e aí você vai para uma outra casa, a outra casa não está no mesmo ritmo que você. Tanto energeticamente, como consciencialmente. Tem várias distorções aí, né? Então você tem que meio que se acomodar. Se você vai em outra casa ou trabalha em mais do que uma casa, então você percebe que tem diferenças conscienciais aí. E você tem que se adaptar. Tá? Porque as casas têm ritmos diferentes. Umas vão mais rápido, outras vão um pouco mais lentas. Umas são muito mais focadas na questão do estudo, outras são muito mais focadas na questão da doação, né, que é os trabalhos sociais. Outras são muito mais focadas nos trabalhos espirituais. E cada uma delas são ritmos ou energias bem diferentes. Bem diferentes. E você tem que se acomodar a elas, né? Senão você acaba sendo um ser estranho, um corpo estranho, e invariavelmente aquela casa vai pedir para você se retirar dela. Isso vai acontecer. fazendo uma analogia aos relacionamentos, né? À medida que você vai se desenvolvendo em algumas áreas, você percebe a diferença. Você tem uma certa dificuldade em conviver naquele ambiente que você estava acostumado, porque você começa a ver, pensar as coisas de forma diferente. Isso ocorre em certo atrito. Muitas vezes você é obrigada a se distanciar, porque a pessoa começa a achar que não, você está doido, não tem nada a ver, não é bem assim. E aí você precisa, né, respeitar o outro e automaticamente você acaba se distanciando. Muitas vezes você não quer este distanciamento, mas precisa, porque você está andando em outra estrada e a pessoa ela não vai te acompanhar, né? Eu sei que vários aqui são muito apegados a pessoas, a relações. São muito apegados. E aí não só da família, mas de uma maneira geral. Quando você começa a trabalhar a sua abertura consciencial, essas relações elas não se sustentam por muito tempo. Você não consegue manter. Elas vão quebrar essa relação. Porque as pessoas estão em momentos diferentes. Então, se você está abrindo a consciência, não quer dizer que o outro que convive com você está abrindo na mesma velocidade. E se isso não está acontecendo, automaticamente um vai e outro fica. E aí? Não, também. É qualquer relação. E aí, como é que faz? Não, sem dúvida. Você tenta orientar, você tenta dar uns toques, não sei o quê. Mas você se sente numa carreira, sim. Você tem que fazer sua carreira. Porque a consciência não é coletiva, a consciência é individual. Então, você quer crescer? Quer mesmo? Vai sozinho. Mas eu preciso de alguém. Não vai ter. Não vai ter. Você vai achar outras pessoas no meio do caminho que está mais ou menos no mesmo ritmo. Isso você vai achar. E várias pessoas. Mas aquelas que estão à sua volta, invariavelmente, vão ficar para trás. Daí eu estou falando desde pessoas mais íntimas, né? Até pessoas mais distantes. A maioria fica tudo para trás. E fica mesmo. E aí, como fazer? Vocês se sentem sós?
E aí? Ah, mas tem meus gatos lá. Os seus gatos? Às vezes eu sinto, mas às vezes estar só, às vezes é bom para refletir, entender mais as coisas. Compreender mais ou menos. Eu me sinto assim, só das atividades, talvez, né? Mas eu não me sinto só. As pessoas em volta não quer dizer que você está... Exatamente. É solitário. Você é um indivíduo, de certa forma. A consciência, quando a gente abre a consciência, automaticamente a gente se basta. Eu não preciso ter alguém. É lógico que é bom ter pessoas, é lógico que sempre é bom, certo? O convívio, a troca de experiências, isso ajuda pra caramba, enriquece a gente. Mas eu não dependo, a minha felicidade ou a minha estabilidade não pode depender de ninguém. Se eu tenho essa dependência, quer dizer o quê? Eu não consigo abrir a minha consciência, eu fico preso na minha consciência. Ela não se abre. Então a abertura consciencial também é fazer o quê? Eu me basto. Eu consigo me estabilizar, independente se eu estou com alguém ou se eu não estou com alguém. Como você mesmo falou, estar com alguém não quer dizer que eu estou sendo completado, que eu estou vivendo bem. Estar só fisicamente também não quer dizer que eu esteja só. Porque isso é uma questão mais de escolha. Se você está só, mas está só por quê? Porque você não se dá com ninguém, porque você é realmente uma pessoa ranheta. Qual é o motivo? O que está atrás disso? Porque nós temos que aprender a viver com quem? Com todos. E dá? No começo é difícil. No começo é difícil. Mas você tem que aprender a viver com quem? Com todos. Principalmente quem você não se dá bem. É uma coisa em comum para você aprender. Precisa encostar, inclusive nas pessoas que deixam você instável. Você tem que encostar nela. Então, mas aí que tá, você tem que encostar nela sem que você se afete. Dá para fazer isso? Esse é o trabalho que você tem que fazer, dá para entender? Esse é o trabalho. Você tem que encostar nela sem se afetar. Você tem que achar um movimento tosco assim, colar lá. Mais ou menos isso. Não precisa olhar muito perto, muito longe. Está perto, tem um monte de gente perto. As pessoas sempre falam que esperando alguma coisa, não tem troca. Não necessariamente, né? O que nós temos que fazer é o quê? Trazer a paz para essa pessoa. Trazer a tranquilidade. Não, você não tem nada de troca. Não é uma troca. Abertura de consciência não é troca, é doação. É doação. Então, quando você está com a consciência tranquila, está com a consciência aberta, a questão não é fazer a troca, é doar para quem não está nessa condição. Você tem que levar essa pessoa para essa condição. E esse papel é de doação, não é de troca, porque quem está inferior não consegue perceber isso. E muitos de nós precisa ter um carinho de retorno, um obrigado, eu preciso de você, não sei o quê. Ô dureza! Isso é orgulho. Orgulho. Tá bem. Se eu preciso que alguém me agradeça, que alguém me... Ainda o meu orgulho não foi resolvido. Eu não consegui resolver meu orgulho ainda. E vários aqui têm exatamente esse comportamento. E ainda põe na cara, né? Você não me agradece, olha tudo que eu fiz por você, e põe o dedo na cara ainda. Assim. Só eu que faço assim, ninguém faz assim, né? Só eu que faço assim. Espera só um pouquinho, você queria falar uma coisa? Uhum. Sim. Sim.
Eu não sei se isso realmente aconteceu por causa do centro espírita, tá? Não sei, a justificação. Entende? Então, eu tenho que justificar aquilo que não deu certo, tá? Então, eu tenho que achar alguém que é culpado. Eu nunca olho para mim e falar, eu faço parte dessa culpa. Porque se as pessoas se separam, me desculpa, toda separação, os dois lados têm problemas. Não adianta falar, é você o culpado, você que... não é assim, nunca foi assim. Os dois lados, você fala, mas eu nunca fiz nada errado. Eu sou um anjo. Sou um anjo de candura. Vou voltar a imagem aqui. Eu sou esse anjinho aqui, ó. Eu sou um anjo de candura. Me desculpe, ninguém aqui é anjo, pessoal. Se fosse anjo, não estava aqui. Estava nas nuvens lá, tá vendo? Flutuando. Se nós estamos aqui, nós não somos anjos. Por algum motivo, ok? Eu voltei. E não fica muito preocupado com o que eu fiz ou deixei. Mas isso não interessa. Mas se eu estou aqui, alguma coisa eu aprontei. Eu, no mínimo, furei a nuvem e vim com tudo para baixo. No mínimo, isso foi o mínimo. Aí a gente volta. Eu vou ter que reagir ou resolver problemas que eu causei com as pessoas. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Então falar que a relação foi por causa de você entrar num centro espírita, me desculpe. Isso daí já estava trincado, essa relação. Só precisava de alguma coisinha para empurrar. Só isso. Precisava. Então acho que na relação, quando as pessoas se separam, porque as duas partes têm... Não estou falando que a pessoa se separou porque quis, porque não quis, mas as duas partes estão comprometidas na relação. Sempre está comprometida. E muitas vezes a gente fala, né, mas eu não fiz nada de errado, mas a sua inércia causou isso daí. A sua inércia causou isso. Inércia é um tipo de comportamento. Você propiciou que isso acontecesse. Então não adianta a gente falar, olha, mas eu não fiz nada de errado, mas você fez alguma coisa de bom, de positivo? Então, quer dizer, você causou também isso. Então a inércia também causa separação. E muitas separações. Pela inércia. Tem alguns livros espíritas que mencionam sobre isso. Quando a mulher separa, mas o cara eu não fiz nada. Mas ele não fazia nada, esse foi o problema. Mas esse é o problema, por que eu estou falando? Então, porque você faz, você quer fazer, mas eu não fiz nada. Mas também você fez, quer dizer, se você não faz nada, você está fazendo alguma coisa. Mas e quando a pessoa dá chance em outro mundo, chega uma hora que acaba. Pode até ser. Pode até ser. Mas, Tony, nós não nos relacionamos com o outro por causa do outro, no sentido da nossa evolução através do outro, como espelho. A relação, eu até entendo que isso está atrás, tá? Mas o início da relação nunca é para isso, nunca para mim, nunca para eu desenvolver. A gente sempre chega numa pessoa para se completar. Alguma coisa está faltando em mim. Na verdade, você chega numa pessoa por afinidade. Você tem padrões que um tem, o outro tem uma coisa que você não tem. Então, mas a questão é sempre essa. Mas a questão, isso é... Então, mas é que tá. Isso é o que está atrás. Na frente, eu nunca vou me relacionar com ela para eu me desenvolver. Nunca você vai assim. Eu vou me relacionar com ela porque ela me completa, porque ela tem algo que eu quero. Olha só. Ela tem algo que eu quero. Não interessa se é a questão sexual, se é a questão do carinho, se é a beleza, não interessa o que seja. Tá? Não interessa, pode ser até o material. Ela tem algo que eu queira, eu vou atrás dela. É assim que a gente vai fazer. Tá? Sei lá. Mas existem pessoas que vão consciente na relação por causa disso. Muitas das nossas relações é inconsciente isso. Você fala que é afinidade, me desculpa, a palavra não é bem afinidade, é completude. É completude. Eu encosto em alguém para me completar, ok? Essa relação ela vai durar enquanto essa completude estiver acontecendo. E se não acontecer mais? Eu falo que acabou o amor, né? Que é amor uma ova? A maioria das nossas relações não são por amor. São raros os casos que você vê aquele envolvimento. Porque quando eu realmente me relaciono porque eu gosto muito da pessoa, certo? Eu nunca vou cobrar nada dela. Nunca. Então, bom, você já sabe o que está acontecendo na relação. Então,
Então, olha o que está acontecendo na relação. Se eu me relaciono com alguém, gosto, amo muito ela, não sei o quê, e vou cobrar alguma coisa dela. Se realmente é amor que eu sinto por ela, eu nunca vou cobrar nada dela. Eu aceito ela como ela é. Tá? E tá tudo bem. Na boa. Na boa. Mas aí também tem que ajudar o outro a evoluir, então a gente coloca você. Vocês podem dar a desculpa que vocês quiserem, certo? Vocês podem dar a desculpa que vocês quiserem. Tá bom, vai nessa. A forma como ela colocou Sim. é significativa. Não seria talvez aqui, sempre a gente trabalhando, não esperando nada dos outros, porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar para nos melhorar. É que essa posição não é consciente. Isso daí não é consciente. A gente nunca vai atrás de uma pessoa. Sabe quem faz isso com a gente? O nosso mentor. Então, quando eu encontro ela, não fui eu que fui atrás dela ou ela que veio atrás de mim. Isso não aconteceu. Quem foi? Esses carinhas aí. Faz a... Eles estão olhando o meu desenvolvimento, e o desenvolvimento. Eles estão olhando isso. E eu não quero nem saber. Eu estou interessado em outra coisa. Estou interessado na Ferrari dela aqui. Certo? Eu estou interessado nela. Certo? Que é o interesse da relação. A gente sempre tem um interesse na relação. Pode ser o afeto. Como eu falei, tem várias situações. Várias situações. Está perfeito. Está perfeito. Mas os mentores que são, sabe, os cupidos, que a gente pode dizer assim, tá? Chame como vocês quiserem, mas são eles que vão fazer os arranjos, ok? Para eu encontrar com ela numa fila do banco, encontrar com ela no centro, sei lá. Eu vou encontrar, vai criar aquele, como é que chama? Aquela coisa lá, certo? E a gente vai se relacionar. Que é isso que vai acontecer na prática. Também. Sempre tem um aprendizado atrás, pessoal. Sempre tem um aprendizado. As relações são para a gente aprender. Só que nós não entendemos assim. Nós, aqui conscientemente a gente não vê isso. Nunca a gente vai falar, eu vou me relacionar com a pessoa para me aprender. Que é uma ova. Depois, se eu abrir a consciência, ok? Se eu abrir, aí eu vou entender. Se eu não abrir, continua do mesmo jeito. Eu entendi depois. Depois. E todo dia você começa a entender um pouco mais. Aí você tem paciência, compreende mais. Você entendeu? Então, quando a gente fala, olha, essa pessoa é minha alma gêmea, me desculpe, esse negócio de alma gêmea não funciona assim. Não funciona assim. Tá? Primeiro que não existe alma gêmea. Vai começar. Tá? Segundo, tá? Toda relação não é por, sabe, amores assim, inconfessáveis que eu tenho por aquela pessoa. Me desculpe, isso não é a relação. Isso pode se tornar? Pode, certo? Mas são casos raros, inclusive, isso. São casos raros. E sempre tem o quê? É uma troca de interesses aí dos dois lados. Lógico que a convivência vai apurando isso daí e a consciência vai aumentando. Quanto mais a consciência se apura ou se ela expande, dos dois lados, tem que acontecer dos dois lados, mais essa relação se torna mais interativa, mais... Exatamente. Mas os dois lados têm que abrir a consciência. Se só um lado abrir, a tendência é o quê? Essa relação não vai ficar muito tempo. Ela não vai ficar muito tempo. Ela vai rachar. Não é assim, moça? Vamos andar um pouquinho mais aqui. O que vocês entendem por esses salões aqui? Chame como vocês quiserem. A passagem de capacidade de chamá-lo? Não inventa essas coisas, cara. Esquece isso. Você nunca fala. O que são esses dois salões aí? Vocês têm ideia? Do que está falando aí? Aquele de alguém que se sentia se conflitando o tempo todo.
Nós temos sempre duas partes bem distintas em nós, né? Que é a parte lógica, a nossa parte racional, né? E a parte sentimental. Seria basicamente os nossos dois hemisférios. Um trabalha mais com os sentimentos, né? Com as paixões, e outro trabalha o quê? As coisas têm que ser assim, quadradinha. Qual está certo? Nenhum dos dois funciona sozinho. Nenhum dos dois funciona no meio. E nós, por proteção, a gente fica num. Nós, por proteção, ficamos num. Nunca ficamos os dois ao mesmo tempo. Precisa fazer esse caminho de juntar os dois. Não é ficar para lá e para cá. Achar o tamanho dos dois. Quando os dois se equalizam, você consegue ao mesmo tempo sentir e pensar. Ao mesmo tempo. E isso para nós é um grande exercício de abertura de consciência. Isso é um grande exercício. Mas a maioria de nós aqui não faz isso, não quer fazer isso, porque você se sente vulnerável. Com todos nós somos assim. Nós ficamos naquilo que é mais confortável para a gente. Eu sei que a maioria aqui não gosta de sentir. Então bloqueia os sentimentos e age com a mente vigorosa. A natureza humana do homem e da mulher tem essa tendência. A mulher deveria usar mais a parte sentimental, mas ultimamente as mulheres estão ficando retardadas também como os homens. Elas estão ficando igualzinho os homens, ou seja, não consegue usar direito a parte sentimental. Usa demais a mente e aí bloqueia todos os sentimentos que deveria ter usado. E vai voltar várias vezes como mulher, menstruando todo mês, ficando... Vai voltar várias vezes até aprender a sentir. A hora que aprender a sentir, aí volta como homem. E nós vamos fazer o mesmo caminho. Vai voltar várias vezes como homem, até aprender a usar mais o racional, tá? E depois volta como mulher outra vez para se equilibrar e voltar a sentir novamente. Igualzinho. Só vai virar anjo quando a consciência estiver plena. Senão não vira anjo. Não vira anjo. Anjo só com consciência plena. Nós já caminhamos muito, na verdade. É verdade. No estágio, essa disfuncionamento agora, essa divisão não clara entre o feminino e o masculino. Sim. Ainda é assim. Ou o que está acontecendo é uma simbiose dessas energias que parece que eu identifico no ser humano uma mistura dessas energias. Às vezes é difícil você ver um homem só masculino, é difícil você ver uma mulher só feminina. E parece que esse é o caminho. Eu não sei se a gente vai encarar um homem para viver exclusivamente muito mais intensamente a energia masculina, e na mulher mais intensamente a energia feminina. O nosso caminho não é ser homem nem mulher. Nosso caminho é perder a sexualidade. Esse é o caminho nosso. Nós não aceitamos isso, a gente não concorda com isso, mas nós vamos ficar sem essa parte aqui. Isso não vai funcionar mais. Isso não vai funcionar mais. Esse é o caminho evolutivo nosso. Se é o caminho evolutivo, eu não posso ser razão e nem emoção. Eu tenho que ser uma mescla dos dois. Então, enquanto eu, homem, não aprender a, como homem, sentir, e a mulher, como mulher, a trabalhar mais a parte racional, mas sem perder a feminilidade, eu vou continuar, pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro, até equilibrar. A hora que eu equilibro, automaticamente minha consciência se abre, e aí eu não tenho mais essa parte sexual como sendo o fiel da balança para ir para um lado ou para o outro. Aí eu já passo para um outro nível de evolução, e aí nós vamos ter aquela questão que é dos seres mais iluminados. Ele é um homem ou é uma mulher? Ele não é nenhum dos dois. Ele não é nenhum dos dois. Tá? Não. Os seres iluminados não são nem homem nem mulher. Ele não tem um sexo mais.
Porque não existe mais a necessidade de reprodução. Nós temos a necessidade de reprodução. E esses seres iluminados? Não existe isso. O ser é criado de um outro jeito. Sexo não tem futuro. Para nós tem. Nós precisamos disso aí. Não só a procriação, porque é uma energia extremamente poderosa para a gente, de criação. Nós aqui precisamos disso ainda. Mas os estágios um pouco mais para frente, que é o que vai acontecer com todos aqui, invariavelmente, não interessa se vai ficar aqui, se não vai, mas vai acontecer num determinado momento, a gente se afastar da parte sexual. Totalmente. Totalmente. E vai se afastar. E aí, como é que vai ser? Vai ser o quê? Não, mas aí não é aí eu não estou mais nesse mundo aqui, eu não estou mais nesse mundo aqui. Não tem mais a questão de reprodução. Essa questão não vai existir mais. Mas enquanto nós, por isso que eu estou falando, aqui nós precisamos dessa energia. Mas temos que aprender com essa energia. Que não é eu sou homem, eu sou mulher. Eu tenho que trabalhar com essas duas energias. Eu tenho que aprender a lidar com isso. A princípio parece até que choca. Gente, mas a gente precisa entender também que daqui a um tempo, nem a alimentação a gente Não, precisa. esquece isso, nada. Vamos entrar num Outro caminho de... outra coisa. É que a gente olha muito o agora, né? Esse instante. Estou falando, o agora eu preciso da questão sexual, da alimentação, preciso dormir. Tudo isso é verdade. A gente fica ainda nessa dualidade. Isso vai acontecer por um bom tempo. Mas a tendência é o quê? Você vai evoluir, você quer abrir mesmo a consciência? Bom, isso daí você vai perder, ela vai se juntar numa coisa só. Ela tem que se juntar. Antônio, então no futuro, os seres que hoje a gente acessa eventualmente para ajudar a casa, eles já são assim. Eles já são assim. Eles se manifestam para nós de acordo com o nosso inconsciente, ok? Qual é a referência que eu tenho daquele ser? Então ele vai se manifestar daquele jeito, tá? Alguns aqui têm muito mais facilidade de lidar com o ser de forma feminina. Ele vai se manifestar para você de forma feminina. Outros aqui acham que uma pessoa mais forte lá em cima tem que ser masculino, então ele vai se manifestar como masculino para você. A pergunta é, ele é masculino ou feminino? Nenhum dos dois. Então ele lê automaticamente o meu referencial, ele se manifesta de acordo com aquilo que você está pedindo. Quando você fala, vou trazer as energias de Iemanjá. Desculpa, eu vou falar de uma outra forma, tá? Iemanjá a gente vê ela aqui, não é com aquele vestidão, sobre as águas, um espírito feminino. Ela não é assim. Também não. Também não. Isso é o quê? É um desenho que nós fizemos. Nós fizemos esse desenho. Então, quando eu falo, eu quero trazer as energias das águas, eu penso automaticamente em Iemanjá, com aquela energia movimentando as águas. A pergunta é, ela é mulher ou é homem? Nenhum dos dois. Eles têm forma. Nem tem forma direito. Não tem. Os seres mais evoluídos não têm nem forma. Eles se amoldam de acordo com a referência que você tem. Só isso que eles fazem. O que é isso mesmo? Eles se amoldam. Se eles não são a nossa projeção, eu que projeto que aquele ser é masculino, eu que projeto que aquele ser é feminino. Porque, cara, eles estão aí atendendo. Aqui é o masculino. Existe. Não, eles têm que mais ou menos. É uma projeção nossa, mas eles se adequam à projeção que nós temos. Eles vão ler sempre a nossa mente, a referência que eu tenho. Eles vão ler a nossa referência. Eles fazem isso daí sempre. Eles fazem essa referência. Dá o nome que você quiser. Isso também é um nome nosso também. Não é nome deles. Eles têm outros nomes. Tá? Eles vão ler o nosso inconsciente, que é o nosso campo mental, e se moldam ou projetam, dá o nome que você quiser, mas eles vão se manifestar de acordo com aquilo que eu acho que ele é o mais forte, ele é o mais feminino, é o mais poderoso. Ah, é? Tá. É o que você quer? É o que você pensa? Então tá aqui, ó. Mas eu não entendo uma coisa. Você fala de miscigenação de raça, combinação genética, tudo mais. Quer dizer, tem um sentido objetivo. Vai se criar uma raça para formar para descer, Raça é para essa dimensão. Quando nós falamos de espírito, o espírito também é criado com uma genética. A criação espiritual, que a gente chama de mônada, tem os nomes que a gente dá aí, essa criação também tem uma combinação genética, mas a combinação genética e espiritual não tem nada a ver com esse gene que a gente tem aqui, não tem nada a ver com isso. E aí tem o que? A combinação entre a razão, o bélico,
o perfeccionista, o físico, tá? Ou o amor, o etéreo, o sublime, tá? Essa combinação, ela é feita geneticamente na mônada que é criada. Aí você combina as duas. E é o que dá origem às raças. As raças que nós temos, elas têm origem nessa combinação. Aí você pega a energia prânica, que é mais violeta, azul, verde, combina com o prana, vermelho e preto. Qual é a tonalidade que você dá? Eu estou falando tudo de prana, dá para entender? Combina esses dois. Se é mais vermelho e preto, você sabe o que vai dar. Não. Se é mais violeta, eu estou falando as tonalidades de campos de energia. Isso faz parte do quê? Isso faz parte da minha mônada, que foi criada inicialmente. E eu vou agir assim. Então, geneticamente, eu vim programado pela minha mônada, ok? Mas eu posso, através da minha consciência espiritual, que não é essa consciência, fazer com que essa genética que eu fui programado, ela se modifique. Porque da mesma forma que eu vim programado, eu posso me reprogramar. Olha só, espiritualmente isso é permitido. Me reprogramar. Violeta, verde, azulzinho, clarinho. São as energias dos chakras superiores. É que essas raças não são separadas, elas sempre são combinadas. Não existe raça só azul, vermelho, não existe. Elas se combinam para dar origem a seres. Tá? Que se você quer que parte do universo tenha movimento, de criação, de força, você tem que pegar prana vermelho e preto. Senão essas coisas não acontecem. Sim. Você quer a harmonia dos mundos, você quer o equilíbrio dos mundos, você tem que pegar violeta, azul, verde, ok? Só que os dois são antagônicos, mas os dois precisam trabalhar em conjunto para que as coisas se realizem. Tem a ver com a palestra passada? Mas aí ela passa por... Sim, vem tudo de lá. Nós somos constituídos assim. Nós temos parte que é de garra, de força, de energia, de criação, que é inerente à nossa dimensão, ao nosso ser. Mas tem o do outro lado também, nós temos o quê? Não tem momentos que a gente está querendo harmonizar, que está tudo bem, vem aqui meu filho, chora aqui, não é assim? A gente não faz isso também? Então nós temos essas duas. Isso está dentro do nosso espírito. Isso veio programado em nós. E eu tenho que equilibrar isso daí. A gente tem que equilibrar isso daqui. Quando eu equilibro, eu abri a consciência. Não volto mais. Os seres superiores, eles não têm sentimentos. Não, eles não têm sentimento não. Eles não têm emoções. A emoção. O sentimento tem. Sim, só tem um sentimento só. Só amor. Emoção não. Emoção, eles não têm emoção. O que é emoção para você? É tão complexo? O que é emoção? Só? Ah, você não tem raiva? Opa! Me desculpa, eu vou ficar perto de você. Esse cara não tem raiva. Isso é emoção. Então, os espíritos superiores têm raiva? Eles não têm raiva. Mas eles só têm um sentimento, um só sentimento, que é o amor. Ele tem raiva de alguém? Não. Tem desejo? Não. Isso é emoção. Eles não têm nada disso. Olha a diferença. Nós temos um monte de emoções e a gente fica doido por causa das emoções. Ah, seria bom. As raças, elas brigam, né? Tem emoções de raças que estão brigando, efetivamente, ainda no caminho. O caminho é esse, é eliminar as emoções e ficar com um só sentimento. Esse que é o difícil. Isso é a ausência, né? Hã? Esse outro sentimento, a raiva, é a ausência. Não, todo mundo tem amor. Todo mundo tem. Amor. Sim, todo mundo tem amor. Amor, mas quando ele está Só que não sabe exercitar ele. Todo mundo tem amor. O amor entre os seres superiores é um amor geral para todos. Nós conseguimos gerar o mesmo amor. Porque nós somos criados iguais a seres superiores.
Só não sabe o caminho. Não está ainda na nossa consciência. Está no nosso inconsciente. Já estamos aqui, ó. Pode ser. É um caminho. Não só aqui, como tem outros exercícios que nós somos colocados para exercitar o quê? O amor. O amor. Não existe sexo com amor. Não tem nada a ver com amor. Sexo é sexo, amor é amor. Você pode ter afinidade com a pessoa, gostar dela, isso tudo bem. Mas falar que sexo e amor é uma combinação... vocês estão falando de coisa muito estranha para mim. Isso é muito estranho, falar que amor com sexo é a mesma coisa. Não, opa, espera aí, vamos separar as coisas aí, porque essas coisas não estão encaixando, não. Não existe isso. Lógico que se você tem afinidade, gosta muito da pessoa, lógico que existe todo um sentimento envolvido, tá, beleza, mas falar que amor e sexo... não, espera aí. A gente está falando de... Não. Vamos separar um pouco melhor as coisas aí. No seu caso seria impossível você fazer isso. Porque você sempre tem muita expectativa. Você não tem paciência. Você é uma pessoa que cria muita expectativa das coisas. E normalmente se frustra, né? A maioria faz isso aqui. Não é só o seu caso. Vocês criam uma... E aí vai ver, putz, mas só isso? Ferrou. Aí precisa de mais, né? Precisa de mais e nunca se completa. Nunca se completa. Vai lá. Isso aí é da nossa projeção, certo? Como a entidade aparece e mostra pra gente. Mas no caso, assim, um lugar, por exemplo, ela pode se mostrar de um jeito. Talvez até meio andrógeno, sei lá. Aquela coisa do feminino e do masculino, né? Que você falou. E de repente, num outro lugar, você sente a mesma entidade, mas ela se mostra de uma outra forma. Sim. Vai ser sempre seu ou tem alguma influência, assim, também do ambiente? Ela vai se manifestar de acordo com aquilo que você tem como referência, senão você não consegue percebê-la. Porque a manifestação dela, muitas vezes acontece e você nem percebe, porque está fora da sua referência. Então ela vai sempre se manifestar dentro da referência que você tem. Pode estar vinculado ao meio? Sim, mas é a referência que você tem. Se você não tem essa referência, você não percebe ela. Você não vai conseguir identificar ela. Não vai conseguir identificar. Porque, então, exatamente, às vezes confunde, né? Você sente uma entidade num lugar, numa casa, assim, e aí você vai para um outro lugar e você sente que é a mesma entidade, sim, ela se mostra de uma forma diferente. Tudo bem. Mas isso está dentro do seu referencial. Se não tivesse, você sempre tem que ter essa referência. Senão, você não percebe aquilo que está acontecendo. Não vai perceber. Não vai conseguir. Elas são sublimes, né? Eu já vi um Exu conversando. Olha, aqui eu vim com o Exu, outra casa eu vou com você. Por quê? Porque precisa trabalhar. As entidades estão para nos ajudar. Não, é mais ou menos isso. Elas estão trabalhando, tá? Para ajudar as pessoas, para resolver as situações, tá? Lógico, também elas estão trabalhando para a evolução delas, também, isso é verdade. Mas quando elas querem se mostrar para nós, elas têm que procurar uma referência nossa, senão eu não consigo localizar ela, não consigo captar aquela. Eu posso até sentir a energia, mas eu não consigo localizar o ser. Você não consegue. Você tem que ter uma referência. Mais ou menos isso. Você tem que ter uma referência. Esse ponto vai funcionar. Se não tiver referência, nosso cérebro não interpreta. Ele não consegue interpretar. E aí pode ser uma referência dessa existência como de outra existência. Quem é que está mais fluindo nesse momento? Se tiver uma referência sua, ela, pum, aí você consegue localizar. E pode ser a mesma entidade. Mas é uma projeção, como o Bernardo falou. Sempre é uma projeção da nossa mente. Bom, existem algumas questões que sempre envolvem o cérebro humano, né? Que ele é uma caixinha de surpresa para nós. Para as entidades superiores é muito tranquilo o nosso cérebro. Na verdade, o nosso cérebro não serve para nada, mas tudo bem. Para os seres superiores, nosso cérebro não funciona direito. Mas também não serve muito, não. A gente bloqueia demais ele. Não é verdade, né?
Depende do nível de desdobramento que você está. Se pudesse usar plenitude, Quando você está mais desdobrado, você aprende mais, né? Só que você não aprende com o que está acontecendo, você aprende com as estrelas, né? Com as energias que estão... E você tem que aprender a captar isso. Que nós temos dificuldade de estarmos aqui, mas captando o que está acontecendo. A gente não consegue fazer isso. Sim, a gente tem dificuldade de aprender desse jeito. Mais ou menos isso, porque o nosso cérebro ele não está vinculado, esse cérebro aqui não está somente vinculado aos nossos sentidos. Ele consegue captar outras coisas ao mesmo tempo. Ele consegue captar. Eu estou te ouvindo o barulho da criança, eu já estou pensando. Não, mas é que tá. Isso você está usando os seus sentidos. Não é usar os sentidos. Se você está usando os sentidos, você está percebendo que está aqui. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Então você tem que se abstrair e entender o que está rolando atrás de mim aqui. Não é aqui, atrás eu estou falando. O que está rodando atrás? Você tem que aprender a ler isso. Você tem que aprender a ler. Porque muito do que eu estou falando aqui tem uma outra tela aqui, tem outros seres aqui. Você tem que aprender a ler o que eles estão falando. Você fala, mas eu não consigo ver. Lógico, você está querendo ver com esses olhos. Não é com esses olhos. Não é com esse ouvido. Então, trabalhe a sua mente para sentir o que está acontecendo. E aí você consegue aprender muito mais do que simplesmente daquilo que a gente está discutindo. Só no momento da incorporação, por exemplo? Também. Você consegue? Também. Chegar a essa mente abstrata. É trabalhar o seu mental superior, né? Porque a gente fica muito preso ao mental inferior, que é concreto, né? Concreto é o quê? Tá vendo? Tá aqui, você está escutando, estou ouvindo. É concreto. Não. Você não pode trabalhar só com o mental inferior. Você tem que aprender a acessar o seu mental superior. E o que é o mental superior? Eu não olho aqui, eu não escuto aqui, eu não sinto aqui, sabe? Mas o seu cérebro consegue captar? Ele consegue. Ele consegue captar. Sim. A pergunta é essa. Dá um nome que você quiser. Pode ser intuição, pode ser alguém que vem soprar. Tanto faz. Tá? Mas você tem que aprender a fazer o seu cérebro captar essas energias. Ele está captando, só que você nem está aí. Ela vem através da presença, do aqui e agora. Você silenciar, aumentar. Isso. Você sentiu aqui e agora. É a maior dificuldade que a gente tem, de sempre. Meditação pode ajudar. Também. Só que você tem que aprender a usar o cérebro no seu dia a dia, no seu momento, em qualquer situação, a não somente ver pelos olhos, não somente ouvir pelos ouvidos. Ou seja, a gente precisa sair do processo pluridimensional. Nós somos multidimensionais. Isso é verdade. Nós temos todas as dimensões. Sim. Se a gente ficar dentro da terceira dimensão, a gente não consegue nada. Isso aí é interessante. É um exercício. Agora, como que os seres superiores nos veem? Pensando, como que eles nos veem? Eles acham engraçado a gente. Eles não nos veem em três dimensões. Não Eles veem em todas as dimensões. Eles veem. Mas onde é que nós estamos grudados? Onde é que nós estamos ancorados? A gente está ancorado aqui na terceira dimensão, por isso nós não conseguimos dar um passo sequer. Eu entendo que não há a mínima condição de a gente sair de onde a gente está, se nós não sairmos da terceira dimensão. Isso é verdade. Como fazer isso, Tony? Nos ensina aí. Primeiros passos é o quê? Começa a fazer meditação, começa a trabalhar aplicativos. Para passar de uma dimensão para outra. Na roda a gente na roda a gente treina Na isso. roda acontece muito isso. A gente treina isso na roda, né? Vocês respeitam a intuição de vocês? Tem certeza? Você está fazendo um trabalho. Isso. Chega a ver uma... Vocês respeitam a intuição? A intuição é um pequeno processo disso, dá para entender? É um pequeno processo disso. Quando você trabalha muito forte, isso daí você começa a ver coisas. Não é ver aqui, não adianta querer falar, eu estou vendo. Não é isso que vai acontecer. Você está escutando coisas, mas não é pelo ouvido que você escuta. Quando nós estudamos um pouquinho mais sobre o corpo astral, por exemplo, o corpo astral, que é o corpo imediato a esse corpo aqui, que é da onde esse corpo copia as coisas. No corpo astral, como é que ele vê as coisas? O nosso corpo astral, como é que ele vê? Como é que ele escuta? Como é que ele sente as coisas? Não são pelos órgãos, o corpo inteiro vê.
O corpo inteiro escuta. O corpo inteiro escuta. Ele não vai escutar aqui, não vai ver aqui. O corpo inteiro escuta. E é isso que eu tenho que exercitar. Fazer o meu corpo ver tudo. Tem que ir no aplicativo lá do Bernardo lá. Os processos são o quê? Começa na meditação, começa a trabalhar um pouco essa doação da energia, ou essa troca de energia, principalmente com a natureza. Você precisa interagir com a natureza, tá? Trabalha essa questão da abertura consciencial, de ver as coisas de um outro patamar. Começa a trabalhar isso o tempo inteiro, que aí a intuição vem. A gente chama de intuição, mas não é bem isso que acontece. É um desdobramento nosso, a gente sai um pouquinho do corpo e permite que o corpo astral interaja com a gente. Quando o corpo astral interage, você sente, você percebe as coisas de um outro jeito. E aí a resposta é imediata. O seu cérebro, ele parece que ilumina. E aí você tem respostas muito rápidas para aquilo que você quer. Situações de estresse violento, elas se tornam que tem uma força incrível, elas têm uma sacada. Isso também, você também talvez Sim. acelere. Essa é um grande patamar nosso para expandir o nosso cérebro. Aprender a usá-lo além daquilo que está vinculado aos nossos sentidos. Que não é uma coisa muito fácil para nós. Porque eu estou preso aos meus problemas, às minhas situações físicas, às minhas relações, preciso ganhar dinheiro, eu não sei o quê. E vem um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Também pode ser. Vem um monte de coisa. E eu não consigo sair desse estado. Se eu não saio desse estado, como é que eu vou expandir só a energia do meu cérebro? Não consigo expandir. Não vai dar certo. Mas eu tenho um negócio que assim, você falou dessa parte de intuição, né? Que às vezes que atrapalha, porque assim, às vezes você sente algumas coisas, né? Tem a intuição de algumas coisas, só que na verdade assim, você não leu em lugar nenhum, você não viu em lugar nenhum, ninguém te falou. Então às vezes você vou fazer aquilo, às vezes você faz, só que, por exemplo, uma convivência, né? Você convive com um monte de gente, fica difícil de muitas vezes você provar que aquilo é daquele jeito, entendeu? Porque você não tem uma referência que é física, tipo assim, o livro e tal, está escrito que tal coisa assim. Flávio, a maioria de nós não percebe que tem aquilo que a gente chama de prestigiação, como é que chama? Que você consegue perceber as coisas do futuro. Não. Você percebe as coisas do futuro. Ok? A maioria que está aqui consegue fazer isso. Só que não consegue, a sua mente não consegue traduzir. E o que na verdade é isso? À noite, a gente se desdobra. E aí não tem tempo. Você vai para o seu futuro daqui, só que é o presente de lá. Você vai ler o livro, você vai fazer aquele equipamento, você vai descobrir, você vai fazer as coisas, aí você volta. Mas você já esteve no seu futuro, que é o seu presente, do lado de lá. Então aí acabou. Você pode confiar nisso. Qual é o problema? É o seu futuro. Como separar a intuição que realmente você deve seguir ou uma influência de um obsessor? Você sempre sabe o que é certo ou errado. Você sempre sabe. A gente vai saber. Você sempre sabe. Só que nem sempre você tem que fazer o que você quer, né? E você sempre faz o que você quer. Você tem que fazer o que deve. Que é diferente. Pronto, Lili. Não, na verdade assim, você estava falando de desdobrar e ter acesso a uma coisa lá da frente, né? Sim. Futuro. Enfim, aí você volta, né? No meio do seu dia ali, de repente você lembra de alguma coisa, vem uma sensação muito estranha. Sim. Sei lá, de repente você acha que é um aviso daquele momento, mas na verdade é uma lembrança do seu desdobramento. Sim. É isso? Na noite. Muitas vezes é lembrança dos desdobramentos, porque você, durante o dia, esteve numa situação, viu aquela pessoa e automaticamente você liga, puxa, dá o nome que vocês quiserem. Mas é isso, você já viveu aquela situação e não é de outra vida, é dessa vida, como desdobrado, você acessa futuro, passado, presente.
É um contínuo espaço-tempo, não tem diferença. Isso não dorme. Quando dorme. Não precisa dormir, na verdade, mas vamos deixar como dorme, tá? E é quando você volta, tá? Durante o dia, ou um dia depois, uma semana depois, você fala, mas isso eu já vi. Essa situação já estava na minha cabeça. É lógico, você já viu, já conviveu, já leu, já estudou, já fez, já aprontou, já levou, já fez tudo. E aí você volta. Olha, parece que é uma coisa que eu já conheço, não sei o quê. Você simplesmente viajou no tempo. E de acordo com a nossa mente aqui, de acordo com a nossa física, isso é impossível. Mas espiritualmente, a gente viaja toda noite. A gente vai dar uma voltinha. Toda noite a gente dá uma voltinha. Dica? Trabalha bastante na desobsessão, que isso vai ajudar. Mas isso pode também acontecer sem o estado de dobrada à noite? Sim. Agora a gente vai entrar realmente no reino da luz. Aqui foi só um preâmbulo. Foi só um preâmbulo. Vamos falar um pouquinho do reino da luz. O que vocês conhecem sobre essa energia ou sobre essa cidade de Atlântida? O que vocês conhecem sobre isso? É que não está para o nosso bico isso, né? Não dá. Pode tentar o que você quiser, você não temos capacidade para mexer com isso. Isso não está liberado para nós. Você pode chamar, pedir, fazer o que quiser. Não vem. Não é ela que vem. Não, alguns aqui tentam até usar, mas não vem. Essa energia não vem, porque não está liberado. Isso é proibido. Vem alguma outra energia, provavelmente a força magnética, eletromagnética do médium, isso vem. Só isso. É eletromagnético do médium que está ruim. Principalmente de quem pediu. Algumas coisas a gente não deve fazer, não. Como é que funcionava a sociedade de lá, na época, né? Essa é só a parte boa, tá? Vamos indo, Flávio. Estava tudo em harmonia. Inclusive essas duas raças, né? Elas conviviam na boa lá. Tá? As duas raças. Viviam na boa. Não tinha problemas. Não tinha conflitos. Estava em que dimensão? A Atlântida sempre foi um mundo semimaterial, né? Ora estava na terceira, ora estava na quarta, ela ficava meio... oscilava. Ela não era terceira dimensão e não era a quarta dimensão. Precisava ser essas duas. Precisava. Ela convivia bem nas duas dimensões. Isso nessa fase aqui. Nessa fase. Quando houve essa migração pesada, aí ela não se manteve mais nessas duas fases. Ela se concretizou na terceira dimensão. Ela fixou na terceira. Tá? Quer dizer, o negócio pegou, né? Era uma grande ilha. Ela está entre a terceira e a quarta, é que deu essa missão dos magos se prepararem mais para o destino, uma outra percepção, tinham um envolvimento muito mais muito maior. Hoje, um dos maiores empecilhos que nós temos hoje, né, é esse mago aqui. Esse daqui se transformou num mago, né, um mago negro. Esse cara aqui, ó. Esse é um problema. Esse ainda hoje é um problema. Esse não é mais. Esse daqui já encarnou várias vezes aqui na Terra. Atlas já encarnou várias vezes na Terra. Na história. Ah, você quer? Antônio, os escravos de capela, eles são antecedentes. Quem foi que tirou o pessoal lá do Egito, os judeus? Foi Moisés?
Foi ele. Quem foi o mestre lá dos muçulmanos? Que fez... Olha ele aqui outra vez. Você acha? Aqui algumas características da sociedade atlântida, né? Então a tecnologia deles realmente era muito forte. É interessante que nessa época, um pouquinho antes, eles tiveram algumas batalhas com algumas invasões. Esses tiveram batalhas e impediram que o nosso planeta fosse invadido. Não. Alguns seres que tentaram levar uma grande quantidade de seres para um outro planeta. Eles foram e impediram que isso acontecesse. Principalmente o pessoal de Orion. Tentou pegar aqui e não deu certo. Eles conseguiram, através de algumas energias que eles sabiam manipular, impediram que essas naves viessem, e aí morreu muita gente do lado de lá. E eles ficaram, essas entidades ficaram presas ao planeta Terra. Parece lendo aí, não há nenhuma diferença nos nossos dias. É, bem parecido. Muito parecido com hoje. Sim. Tudo isso daí dá para transpor para a nossa realidade hoje. É verdade. Mas isso aconteceu há 15 mil, 12 mil anos atrás. Uma regressão grande. Bastante. Principalmente depois dessa migração aqui, né? A partir daí que o negócio degringolou. Essa energia abriu, nós nem sonhamos ainda. Existem tentativas, né? Mas o segredo de acessar isso ainda está guardado. Está guardado isso. Está guardado num lugar lá embaixo, fisicamente. A energia que eles usavam para condensar a matéria também, fazer construções. Sim, tudo era feito com isso. Porque ela também complementava, né? Tudo. Essa é um pouco da característica. Acho que coloquei a quantidade de pessoas que tinham lá, uns 60, né? Aqui, ó. Mais ou menos essa quantidade de pessoas que tinham lá. 12 mil anos. Geologicamente era uma Austrália, assim, de tamanho. Mais ou menos. Acho que eu tenho um desenho dela aqui. Eles viviam, em média, o quê? Uns 130 anos, né? Nossa, viveu bastante. Quantos anos? Plenitude, tá? Não é 130 assim. 130 assim. Tá bom. Assim. Não é 130 aqui, metade, Sem 130. Não, é assim. Assim, firme. Aí, Vitão, 130 anos viril. Vai pegar, né? Daí que veio a energia. E toda essa movimentação, tá vendo, com naves, transporte, essas coisas assim, nada era feito com combustível fóssil. Eles usavam energia de cristal. Colocavam um cristalzinho e estava carregado de energia, era o suficiente para um cristal. Não. Inclusive a energia que se usava, né, para iluminação, era tudo através de cristal. Você não tinha lâmpada assim, né? Você tinha um cristal que iluminava tudo. Tinha um cristal básico que captava energia e irradiava para todos. Mas essa era aquela energia óssea que lá Não. dá para utilizar essa energia na Terra? Não. Mas a teoria Não. Você pesquisa. vamos começar. Ela vai voltar, mas tem que esperar um pouquinho. Eu sei que você está ansioso, mas tem que esperar. A saudade. Ela já abordou isso lá atrás, né? Existem experiências, existem várias coisas, mas a energia do futuro é através de cristais. Eles estão começando a chegar perto disso daí. Ela vai aparecer novamente. Tem que fazer falir as petroleiras primeiro. Tudo isso vai acabar, né? Todas essas energias que são de energias não renováveis, elas vão acabar todas. Não. Espera aí, isso vai acontecer um pouco mais para frente. Os egípcios também usavam uma energia diferenciada, né? Acho que a mineração, né? Das pirâmides. Também, lá na época já tinha já. Mas isso foi trazido pelos Atlantes. E aí, a partir de um determinado momento, né, quando os exilados começaram a vir, aí começou a haver essa disputa entre os dois lados.
E aí o negócio pegou. Aí você fala, mas por que os Atlantes permitiram que essa grande quantidade de seres oriundos de Capela nascessem lá? Houve uma intercessão dos espíritos superiores, e quem estava presente na época era Jesus, e falou com os Atlantes, os dirigentes, né, os superiores de Atlantes. Falou, olha, o país, né, ou a sociedade que está mais habilitada a receber esses exilados era a Atlântida. E daí poderia se nascer uma outra raça. E falou com esses dirigentes, e os dirigentes falaram, então tragam todos para cá e todos vão nascer aqui. Só que sabia que a partir disso daí a energia estaria mudando. Foi a oportunidade de nós nos manifestarmos e voltarmos para cá. Senão a gente estaria hoje preso ainda naquilo que a gente chama de umbral eterno. Eles estavam presos, acho que eles foram para Atlante. Interessante, é transpondo para a nossa realidade de os refugiados. É isso que eu estava pensando, exatamente. É igualzinho, não tem diferença. Então, os espíritos superiores de Atlântida falaram, traz todos esses aqui, que é uma chance deles, sabe, de voltar, ou seja, nós conseguimos nos manifestarmos aqui. E a gente veio. Eles permitiram que a gente fizesse isso. Destruiu a sociedade deles? Sim. Sim, sabia. Qual é o problema? Era o que precisava fazer. Era o que precisava fazer. Sacrifício necessário, né? Para a evolução deles, né, gente? Era o que precisava fazer. Eles estão aonde agora? Eles estão ajudando a gente. Eles estão ajudando a gente. Nossa, mas trazer isso para a pessoa que está aqui para a Europa, os europeus não estão querendo. E daí? Receber os refugiados. Não é o caso, ninguém vai acabar com a Europa. Mas que a Europa não vai ser mais a mesma. Exatamente. Isso que eu queria A Europa não vai ser mais a mesma. que é uma coisa que está mais recebendo refugiados é o Europa, não é isso? Sim. Itália, a Alemanha está recebendo muito também. Mas eles não vão ser mais os mesmos. Não vão ser. E é diferente do que está acontecendo aqui? Vai trazer problemas também. Vai trazer problemas? Lógico que vai. Mas é a chance de seres, teoricamente, com energia menos esclarecida ou menos evoluídas, de darem um salto. Por que nós temos que fazer? Não temos que melhorar a energia de todo mundo? Então, quem tem mais, dá mais. Simples. Mas vai chegar mais refugiados agora no Brasil. Vai. Ou se vai. Isso não vai parar, não. Vai incomodar? Não sei se a palavra é essa, incomodar. Mas você precisa fazer o quê? Precisa entender que é necessário que a humanidade, se é isso que a gente pode chamar, suba junto. Suba. Não interessa se é tranqueira ou não. A gente precisa... É que a gente não olha isso. Olha, agora eu estou aqui em cima olhando você aí embaixo. Oh, você não presta, mas como eu não presto? Então a gente tem que olhar de um outro jeito. Novamente, a gente cai novamente na abertura da consciência. Olha só. Eu posso até me prejudicar, entre aspas, não vou me prejudicar. Pode me prejudicar a questão material, isso pode acontecer, mas não é aí o problema nunca está aí. O problema é como é que eu vou abarcar tudo isso, como é que eu vou lidar com tudo isso. Eu tenho que aprender a lidar. Também acontece. Isso está acontecendo muito forte. Parece que a história está se repetindo, né? A história está se repetindo. E não é de agora, né? Essa questão da imigração sempre aconteceu. Aqui no Brasil mesmo. Sempre aconteceu. Nossa, aconteceu tantas vezes isso e vai acabar. Mas de quem vocês gostam mais? Do Mago Negro ou do Dragão? De quem vocês gostam mais? Vocês não têm uma afinidade aí assim? Os dragões são piores, não são? Não, acho que é pior. Ah, não, Mago Negro acho que é pior. Aqui mais um pouquinho sobre a sociedade Atlante. Olha o que começa a acontecer quando começa a migração. Você sempre ser um rapaz, uma capeta. Isso daí
E o que ele fez? Usou energia vril. Esse é um problema da energia vril. Essa energia viu? Ele usou energia vril e explodiu o cérebro de alguém. Só isso. Porque ele ficou com ciúmes de alguém, ou ficou com raiva. Ele sabia o domínio da energia vril, foi lá e explodiu a cabeça dele. Então, se a gente tiver o domínio dessa energia, tudo bem pra gente? Imagina, nem quero. Em nenhum momento a gente vai usar isso de forma irregular. Não posso, Então, a né? primeira coisa que a gente vê absurdo. Então, dá para imaginar o quanto que nós estamos atrasados para o uso dessa energia? Nós não podemos ter essa energia ainda. Então a gente fala, vamos manipular ela aqui. Me desculpe, essa energia não está disponível, mas nem a pau por enquanto. É uma energia estranha, deixa ela quieta. Não só para contar a história, né? Se chamou as entidades Atlantes, tal, aquele negócio, entendeu? Pedir para eles ir lá e resolver a bagaça. Eles não vão usar. Não? Não. Aqui é só uma imagem, né, da espiritualidade acima da matéria. Aqui mostrando um pouco das pirâmides, né? A questão da evolução. Você pode às vezes se imaginar dentro de uma pirâmide, né? Para canalizar a energia, que o modelo piramidal é extremamente poderoso, né? Para canalização de energia. Só que você tem que tomar cuidado, senão você fica preso nela. Você monta a pirâmide e fica preso nela, e depois não sai. Mas aí tem algum problema? Extremamente complicado. Seu campo de energia vai totalmente ser degenerado. Ou uma casa que é feita com pirâmide muito fácil. Não deve fazer. Nunca. Precisa plasmar uma pirâmide conversível. Conversível. Abre a tampinha assim, né? Entendi. Gostei dessa. Eu vou fazer um desenho. Tem que fazer um desenho. Pirâmide conversível. Você entendeu, né? Ele sempre com novidades. Ele sempre é assim. É um aplicativo. Pirâmide conversível. Olha aí. Bom, aqui as pirâmides, né, elas sempre tentam canalizar a energia de algum sistema. E é interessante que é assim mesmo. Não sei se vocês já viram as Três Marias lá, que está no sistema de Órion. Tá? Elas têm uma vinculação exatamente igual das 3 pirâmides que estão lá no Egito. Elas estão no tamanho certo e elas não estão alinhadas, não são retinhas, porque aqui não é retinha, ela tem um pequeno desvio. E as pirâmides têm um pequeno desvio, exatamente canalizando a energia das 3 estrelas. Exatamente. Elas foram projetadas para isso. Para canalizar a energia. Não, beleza. Vamos canalizar daqui. Só pegar a energia. Fazer outra coisa. Nessa época existiam seres muito estranhos aqui. Muito estranhos e perigosos. Que pegavam essa energia pura e usava para outras coisas. Perigosíssimos esses seres. Mas fazer o quê? Esses seres foram eliminados da Terra. O Hitler era um ser assim. Não, o Hitler era só um joguete. Ah, meu Deus do céu. Hitler era só um joguete. Aqui é só uma imagem no fundo do mar mostrando o que aconteceu. Apesar de toda a tecnologia, tudo que eles tinham, foi necessário destruir a Atlântida. Foi necessário afundar. E está lá embaixo. Está sedimentado, tem muitos escombros em cima disso, né? Mas essa civilização ainda está lá embaixo. O problema não é esses templos, né? O problema é uma pirâmide que está lá dentro, que é a pirâmide de Poseidones, né? Que é a pirâmide principal, ela está ativa ainda hoje. Ativa. Ela vai voltar novamente. As rajas e o sátiva, quando um deles, há um desequilíbrio que eles atribuem isso a Sim, Atlantis, né? isso. E houve um desequilíbrio. Sim. E aí, para segurar isso, teria que ser pelas águas. Sim. Ó. Exatamente ali. Eu recebi uma reportagem que encontraram algumas pirâmides. Acho que não foi essa principal, mas encontraram Não. algumas pirâmides e a NASA pegou. Não, lá tem várias pirâmides, mas a principal ela está ativa e ainda não conseguem localizá-lo, porque toda vez que vem
Porque é via satélite que eles fazem a localização, às vezes usam os navios ou submarinos e soltam aqueles sonares, não é sonares, eles soltam umas boias, né? E eles vão tentando localizar o que está embaixo. Como essa pirâmide ela é magnética, certo? Então o sonar bate e não consegue captar o campo de energia dela. Não consegue captar o campo de energia. Porque o que o sonar faz? Ele bate a energia e volta, ok? Nessa pirâmide, como ela é magnética, o sonar bate e ele ele não devolve. Ele não devolve. Então é como se não existisse ela lá. Ela não reconhece. A pirâmide é mais esperta do que a gente pensa. Ela é uma pirâmide ativa. Ela é uma pirâmide ativa. Sabe? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Aqui só uma imagem um pouquinho da cidade, né, da capital, que era Poseidones aqui. Essa energia é boa ou ruim para usar? Ela é uma energia que não tem bom e nem ruim. Depende de quem manipula. Nós não temos condições de manipular essa energia. Nenhum de nós. Se entrar lá, vai fazer meleca. Primeiro que não vai conseguir entrar dentro da pirâmide. Ela destrói quem entra. Se não tiver o código genético de um Atlante, você é destruído na porta. Você desmaterializa. Não, você tem que ser um Atlante. Senão você não passa. Você não passa. Você não passa. Você não vai passar dentro dela. Esse é o primeiro passo. O que é um ermitão? Aqui só para vocês verem algumas configurações de estrelas, né, das pirâmides. Aqui novamente as 3 pirâmides, pegando o cinturão de Órion aqui. Como é que elas estão alinhadas, e as pirâmides aqui, não sei se dá para perceber que elas têm um pequeno deslocamento aqui. Aqui uma visão de cima das pirâmides, né, do Egito. Não só as do Egito, né, em outros locais. Várias pirâmides têm sempre um ponto de referência, sempre tem um ponto de referência. As daqui são só as 3 que estão lá. Mesma coisa. Os maias também têm. Isso para ter conexão com essas estrelas. Sim. Tinha um objetivo maior, né, de canalização de energia. E daí eles conseguiram fazer algumas outras coisas aí. Eles tentaram criar um ser artificial aí e quase deu certo. Quase deu certo. Ainda bem que não funcionou. Senão hoje a gente estaria sobre o jugo dele. Ele ia dominar o mundo inteiro. Um ser. Mas é engraçado que isso vira e mexe, né? Tem coisas semelhantes a acontecer. Sim. Algumas pirâmides, não sei se vocês conhecem algumas pirâmides, elas não têm a ponta aqui, que é a conversível que você falou, certo? É a pirâmide conversível, certo? Que é exatamente o quê? Onde as naves acoplavam sobre a pirâmide. Várias pirâmides são assim, elas não têm o cume, né? Elas são meio chanfradas. Eu cheguei a visitar algumas pirâmides no México, né, onde elas são assim. Elas não têm a ponta. Elas são cortadas. E aí você percebe que tinha campos de energia de fora, ou seja, onde a bichinha parava e pousava ali. Deixa. Me senti mal pra caramba. Eu fui lá em cima, nossa, como eu me senti mal. Pelo amor de Deus. Eu não sabia o que fazer, quase desmaiei lá em cima, mas tudo bem. Mas é ruim, né? Energia que eu não estava esperando, né? Não estava compatível. Nossa, como eu me senti mal. Fui lá na pirâmide da Lua e pirâmide do Sol, né? Na cidade do México lá. Nossa, como eu me senti mal lá. E o problema é o que estava aqui em volta, né? Eram muitos sacrifícios de seres humanos, né? Muita coisa que aconteceu aqui. Então eu andava aqui e me sentia... Estava parecendo que as entidades se aproximando. Aí eu comecei a me concentrar, falei, sai de perto, que o negócio vai pegar aqui. Aí no outro dia, o pessoal que estava lá junto com a gente trabalhando, falaram, vamos voltar para lá. Eu falei, não quero voltar lá não. Vou para outro lugar. Lá não vou não. Eu não bebo, cara. Evoluindo, mas fazer sacrifício, né? Você já ouviu falar de pirâmides que tem no leste europeu? Que essa semana eu andei vendo. Sim, tem vários lugares. Pirâmide tem no mundo inteiro. São milhares de pirâmides que tem no mundo inteiro. Tem aqui no Brasil? Também tem. Que local? É. Qual região?
Tem vários lugares. Serra do Roncador, né? Tem vários lugares. Mas a maioria aqui está soterrada, né? Houve alguns movimentos tectônicos e soterraram elas. E algumas que estão no mundo inteiro estão sobre as águas, né? Mas existem pirâmides no mundo inteiro. Aqui só mais um comentário com relação à iniciação, né? Normalmente a iniciação dos sacerdotes eram feitos dentro de uma pirâmide. Normalmente. E das figuras geométricas, aquelas a pirâmide é a figura perfeita, não é isso? Não. As pirâmides que mais canalizavam a energia, elas eram desenhadas assim, tá vendo? Elas tinham que ter os desenhos geométricos do lado externo e do lado interno. Ela tem uma contrapartida interna e está vinculado a campos dimensionais dentro do planeta. Ela tem que ter essa contrapartida. Não, ela tem que ter uma invertida para pegar a energia do centro da Terra. Mas é dimensional, né? Isso, ela tem que fazer essa conexão. Estrela, campo magnético dentro do planeta. Ela tem que fazer essa conexão. Ela é a figura geométrica mais apropriada para esse campo. É que nessa época os egípcios principalmente, né, eles foram instruídos ou foram meio que obrigados a construir isso daí para trazer de volta algo que aconteceu na Atlântida. Isso daqui tem 4.000 anos no Egito, tá? A Atlântida tinha 12.000 anos. E eles queriam trazer de volta uma situação que era o Sol Negro. Pegar a energia do Sol Negro e puxar ele para fora, tá? Só que não permitiram que isso acontecesse. A civilização egípcia foi necessário ser extinta novamente. O Sol Negro, os egípcios que queriam o Sol Negro, é a energia telúrica. Aqui só para vocês verem aonde ficava a Atlântida. Aqui, ó. Aqui é um mapinha da Atlântida. Aqui, não sei se dá para perceber também aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o território da Atlântida. É um território grande. Era como é que fala? Se é que a gente pode chamar de ilha, não é bem uma ilha, é quase como um continente, né? É um continente. É um continente. É grande, parece pequeno, mas é enorme. Esse território aqui é enorme. Agora não existe mais essa... Não. Só existem algumas ilhas aqui, certo? Aqui tem uma ilha grande aqui, que são os Açores, né? Que é uma das pontas de uma dos montes aqui que ficou para fora, que são os Açores, o resto está tudo para fundo. O resto tudo afundou. Ela era física do Triângulo das Bermudas? Sim. O Triângulo das Bermudas é essa região aqui, né? Essa região aqui. Tá bem acima da América do Sul, né? Aqui é a América do Sul, tá vendo? Cuba está aqui, ó. Então, essa região. Aqui é Estados Unidos, né? Aqui é a Flórida, aqui é a parte da África. Olha aqui, ó. Na época, olha o deserto do Saara. O deserto do Saara. Não era deserto. Na verdade, era o Mediterrâneo, né? Ele tinha uma vazão aqui, tudo isso daqui era água. Em algum momento... Sim. Os Açores estão por aqui, ó. Os Açores estão mais ou menos por aqui, ó. Em algum momento... Aqui as pontas, né, do território que afundou ainda ficou lá fora, que são as ilhas dos Açores que estão ali. Oi? Em algum momento o Mediterrâneo chegou a ser seco? Sim, há muito tempo atrás. Aqui não sei se dá para perceber, aqui é uma outra visão, né? Que mostra muito antes, né? Muito antes. Aqui é muito antes daquilo que a gente está falando. Olha como é que era toda essa região aqui, era tudo água aqui. Depois parece que foram se juntando. Aqui foi sedimentando, né? Foi sedimentando e ele fechou aqui, ó. Essa parte foi fechada primeiro. Mas aqui é muito antes. E aqui pode reparar, hoje aqui é uma ilha, esqueci o nome da ilha aqui. Madagascar, isso. Hoje é uma ilha pequenininha, aqui era o continente lemuriano. E teve algum problema sério aqui também. Mas isso é muito antigo, tá? Esse mapa aqui é muito antigo. Isso é antes de Atlântida. Isso é antes de Atlântida. E essas cores aí, qual é a simbologia delas? Nenhuma. Só para juntar a energia. Aqui só para ver novamente a Atlântida aqui. Tá? Doutor, o Triângulo das Bermudas, nessa região, tem uma localização
civilização. Sim, total. Aqui alguns vestígios, né? Right? Sim. Alguns vestígios sobre as águas, tá? Aqui é sobre as águas, tá? São coisas que já pegaram sobre as águas. Isso não é recente, já tem alguns anos já. Aqui só dando mais uma panorâmica, né, dos Atlantes, inclusive com relação à parte tecnológica. Vocês leram com calma essa segunda parte aqui? A diferença entre eles e nós. É. Então, quando nós estivermos assim, isso volta. Mas essa evolução moral não é perigosa, essa parte aí. Mas essa parte moral, ela está intrínseca, né? Ela vai ter que acompanhar junto. Tem que acompanhar, senão não vai. Aí falando um pouquinho do Vril, né? Que era a facilidade, né, de ser manipulada. Sempre aparece esse, não sei se dá para perceber esse infinito aqui, né? Essa energia, só que ela não é estática, né? Ela fica girando para tudo quanto é lado. Ela gira assim. E sempre as mãos, né? Hã? Os magos manipulavam ela na mão. Sim. E através dessa manipulação conseguia levar algumas coisas bem pesadas. Na boa. Sim, eles invertiam o ponto de gravidade, né? A inversão do eixo gravitacional, e as coisas que são pesadíssimas ficam leves, né? A construção deles foi feita assim. Quer dizer, você elimina a força Gravitacional, só isso. deve ser a base de propulsão da nave. E também deve ser uma coisa interessante, eu fico imaginando o que eles fazem com a inércia. De você anular a inércia, isso deve ser maravilhoso. Né? Sim, sem dúvida. É algo fora da compreensão plausível nossa, certo? Eles conseguem anular tudo isso aí através dessa energia. Ainda bem que a gente não tem possibilidade de usá-la ainda. Se você condensa a matéria, você pode pegar de areia e transformar isso em pedra. Né? Sim, muito tranquilo. Isso é uma visão mais panorâmica, né, da cidade. Gostaram dela? Aí nós tivemos uma migração, né, quando a Atlântida ia ser destruída. Tá? Eles avisaram, tá vendo? Aquela estrelinha que está vindo do lado de lá, longe, tá? Na verdade era o cometa que estava vindo, não era bem um cometa, um asteroide, né, que estava vindo. Avisaram, e aí um grupo de seres iluminados treinaram um grande grupo de rapazes, né? Gente jovem, moças, tudo jovem. Treinaram para sair. Tinha que se esconder dos caras ruins, né? Sim. Outra arca de Noé, primeira arca de Noé. Mais ou menos. Mas treinaram para quê? Assim? Para sair de lá. Transferiram conhecimento, tudo que eles sabiam, certo? E para sair de lá, porque sabiam o que ia acontecer. E aí foram, saíram. Existem hoje no mundo várias instituições assim, e eu imagino isso ser preparado. Uma delas, assim, Sim. É para o juízo final, né? Estão se preparando para isso. Sim. Eles não imaginam o que está vindo. Não tem nem ideia. Parece um processo de Sim. É. E aí, através desses, acho que foram 600, não é onde que está? Lá em cima. Através desses 600 discípulos que foram treinados, né? Eles foram em navios, né? Foram para vários lugares. Tá? E mexeram o quê? Em toda a civilização que hoje a gente conhece. Tá? Eles mexeram em quase todas essas civilizações. Levaram tecnologia, levaram
melhorias da agricultura, saúde, ou seja, deram uma geral em tudo. Isso que aconteceu na prática. Muito. Aqui não, esquece todos esses seres. Eles, realmente, quando a gente fala da filosofia grega, romana, ou até do Antigo Egito, né, que muitas das nossas filosofias vieram de lá, a própria nossa língua, né, várias coisas. Mas quem trouxe isso para eles? Foram os atlantes que levaram isso para eles. Sim. Esquece isso. Aqui, só para vocês verem o Triângulo das Bermudas, né, quando a gente fala para vocês. Hoje, esse daqui é o mapa atual, né? Mapa atual. O Triângulo da Bermuda é isso daqui, ó. Isso que a gente chama de Triângulo das Bermudas. A energia aí não é boa, não. Normalmente os equipamentos elétricos, eletrônicos não funcionam muito bem. Perde a referência. O que é norte fica sul, leste, você perde a referência, o campo magnético fica... você perde. E ninguém consegue explicar direito o que é. É lógico que não é uma questão física, não é uma questão imaterial, é energética que está lá embaixo. Sim. É o magnetismo da pirâmide que está ativa, que eu falei para vocês. Até hoje ela está ativa. Fica pulsando energia. Que não é para se mexer lá, tá? Fica até quando? Não sei até quando. Ela não para, né? Ela está conectada ao centro da Terra. Está conectada ao centro da Terra. Então, enquanto existir a Terra, ela vai estar pulsando. Quer dizer que esse magnetismo dos cristais, ele é acionado, ele é trabalhado pela energia frio? Não, a energia solar, Caribe. Só precisa ter uma energia luminosa. Só precisa ter uma energia luminosa. Esses cristais, esses não são cristais padrão que a gente tem. A gente chama, são cristais atlantes. Eles são feitos para captar energia em grande volume e dissipar essa energia. Ou seja, eles são carregadores como se fosse uma bateria, uma grande bateria. Um cristalzinho, uma grande bateria. Você põe no equipamentos deles, que lá movimenta uma nave gigantesca com um só cristal. Mas então, quem trabalha hoje em dia, porque o pessoal, a base às vezes não toma de cristal. Sim. Quer dizer, a gente pode evoluir e chegar a ponto disso. Mas tem a ver com os cristais nossos aqui? Não tem nada a ver. Esquece isso. São cristais especiais feitos para isso. Eles são manipulados para captar grande parte da energia. Que mais um pouquinho para frente a gente vai ter algo parecido. Já está mais ou menos na linha. Só esperar um pouquinho. Não sei se eu vou ver, mas alguns aqui vão ver. Quem é mais novo, eu estou meio para lá, né? Então não sei quanto tempo vai ficar. Quando chamarem a gente tem que ir embora. Acho que vai ser logo. Ah, sim. Tem o chamado. Você ainda tem que ensinar bastante. Acho que não muito. Estou tentando achar um substituto aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Então, eles sempre foram muito ligados à questão da ciência, né? Tinha sempre uma facilidade de lidar com isso. Era um povo diferente, antes de nós chegarmos. Antes de nós chegarmos. Oi? Foram destruídos. Por não poder conseguir. Tudo tem um ciclo. Eles já podiam ir para outra fase. Não exprimaram, então. Sim. Em 2012 houve uma mudança considerável no campo vibratório da Terra, tá? Mas isso vai se concretizar mais daqui 2 anos. Em 2012 houve uma mudança muito forte no campo vibratório. Mas daqui 2 anos esse negócio se concretiza, ele fecha um ciclo. Espero que a gente sobreviva até lá. Não vai ser nas Palmas Santas lá? Tem mais 2 anos. Tem mais 2 anos. No final do ano de 2019. Bem, é só no dia 21 que você ficar. Aquele doido lá da Coreia do Norte. Bom,
Isso daqui a gente vê na próxima reunião, tá? Que eu não sei quando vai ser. Vai ser no próximo domingo. É que a gente tem uma intercalação, no próximo domingo não. Acho que a minha vai ser... no primeiro domingo a gente retoma esse assunto aqui sobre o reino das trevas. Tá? Que é um assunto um pouquinho mais pesado, a energia vai mudar muito.